Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar, assim, em os trechos de um documento bem instigante, viu? Chama O Fenômeno Social da Inibição Crítica. E a proposta dele é, ambiciosa. Quer investigar como certos fatores, que são universais da nossa mente mesmo, podem às vezes diminuir a nossa capacidade de pensar criticamente, sabe? Para ilustrar, o documento usa como exemplo, como pano de fundo, o cenário político brasileiro ali a partir de 2018. Ele menciona especificamente a ascensão de uma figura política com os traços autoritários, que foi impulsionada, segundo o texto, né, por estratégias de mídia social. Mas, é fundamental deixar uma coisa bem clara desde já. Os autores dizem que o objetivo é puramente educacional. A ideia é entender os mecanismos psicológicos, sociais, que estão em jogo ali, sem tomar partido. E é exatamente essa linha que a gente vai seguir aqui, tá? Uma linha imparcial, tentando mais desvendar as ideias que o material apresenta. O texto até usa uma expressão forte, teatro do absurdo. Ah, sim, eu vi isso. Pelo que eu entendi, eles usam para descrever um momento específico. Um momento em que o choque cultural, uma certa perda de referência racional, assim, parece que ficou mais comum no debate público. Quase força a gente a parar e pensar, opa, peraí, o que está acontecendo aqui? Então a nossa missão hoje é tentar entender, com base nessa análise deles, como é que se chega nesse ponto. Certo, vamos desembrulhar isso. Bom, o material começa meio que mapeando o terreno, sabe? Identifica umas categorias grandes de fatores que podem atrapalhar nosso julgamento analítico. Falam de fatores neuropsicológicos, aí entram os famosos vieses cognitivos, né? Fatores sociais e culturais, tipo pressão do grupo ou aceitar uma autoridade sem questionar muito. Uhum. Tem também os fatores psicológicos de cada um, como a nossa mania de racionalizar tudo, e até fatores ligados à informação mesmo, tipo desinformação ou só o excesso de informação, a sobrecarga. E até ético-morais ele menciona. Isso, até ético-morais. É uma teia bem complexa, né? Exatamente. E o que eu acho fascinante nessa abordagem que eles trazem é justamente essa ideia de que não tem uma causa única, sabe? Não é um vilão só. É uma confluência de influências. Coisas de dentro da nossa cabeça e coisas de fora, do ambiente, da sociedade, da informação que chega. O material sugere que entender essas categorias ajuda a ver o quadro todo, né? Como a dinâmica do grupo, o jeito que a gente processa ou não processa a informação, e até as nossas emoções mais básicas podem, tudo junto, criar um cenário onde a análise crítica fica bem inibida. É como se várias comportinhas fossem se fechando, assim. Entendi. Então a ideia central que o texto parece defender não é que as pessoas sejam, sei lá, irracionais por natureza, mas que existem mecanismos que dá para identificar, quase como uns bugs no nosso sistema operacional mental, que podem ser ativados ou explorados. É uma boa analogia essa dos bugs. A argumentação do documento é bem por aí. Esses mecanismos fazem parte do funcionamento normal da mente humana. São atalhos que, na maioria das vezes, até ajudam a gente a navegar pelo mundo, a tomar decisões rápidas. O problema é quando esses atalhos começam a levar a gente para o caminho errado de forma consistente, sabe? Principalmente em contextos mais complexos, como a política, ou pior, quando alguém explora esses atalhos de propósito. O foco do material é entender como isso acontece, quais são esses mecanismos, como eles interagem entre si. E aí que a coisa fica bem interessante, né? Porque o documento não fica só na teoria. Ele detalha vários desses mecanismos, foca bastante nos vieses cognitivos e usa exemplos para tentar conectar o conceito abstrato com situações mais concretas. Vamos dar uma olhada mais de perto em alguns. Vamos sim. Começa com um clássico, né? O viés de confirmação. Aquela nossa tendência, muitas vezes, sem a gente nem perceber, de buscar, interpretar e lembrar da informação que confirma o que a gente já acredita. E, ao mesmo tempo, a gente convenientemente ignora ou descarta ou minimiza aquilo que vai contra as nossas crenças. O exemplo mais batido é a pessoa que só lê notícia do site que concorda com ela, né? Qualquer evidência de problema do próprio lado, aí é minimizada, é relativizada, mas veja bem, ou simplesmente ignorada.
Segundo a análise deles, isso não é só questão de preferência, é um mecanismo cognitivo mesmo, que ativamente constrói e mantém as tais bolhas ideológicas, né, ou as câmaras de eco. São aqueles ambientes onde a visão de mundo do grupo é o tempo todo reforçada e quase nunca é desafiada por informações diferentes. É um ciclo que se retroalimenta, viu? E aí só enxerga o mundo naquele tom específico. Isso me faz pensar já no próximo viés que o documento destaca, o viés de grupo, o tal do in-group bias. Aquela lealdade quase automática para o nosso grupo, né? Seja time de futebol, partido, galera do trabalho, e uma desconfiança, uma crítica meio que padrão para quem é de fora, o tal do out-group. O exemplo do torcedor que sempre acha que o juiz roubou para o time dele e que o adversário só fez falta é perfeito para isso. Para eles, é descrita como algo que se tornou particularmente intenso. O texto fala de uma narrativa onde, assim, o meu lado é basicamente honesto, bem-intencionado e vive sendo perseguido, coitado. Já o outro lado, esse é fundamentalmente corrupto, mal-intencionado, opressor. Esse tipo de viés, o documento argumenta, é muito poderoso para fortalecer a união do grupo, sabe? Para dar aquele senso de pertencimento, de propósito comum. Só que o preço disso é altíssimo. Fica extremamente difícil fazer uma avaliação objetiva dos fatos, das políticas, das ações de qualquer lado. Como é que você vai avaliar uma proposta de lei de forma neutra, se a sua primeira reação é ver quem foi que propôs? Complica, né? Complica muito, faz todo sentido. É uma barreira para análise crítica quase que por definição, aí vem também a dissonância cognitiva. Aquele desconforto mental que a gente sente quando tem duas ideias que não batem ou quando o que a gente faz contradiz o que a gente acredita, né? E para aliviar esse mal-estar, a gente tende a mudar uma das ideias ou então a criar umas justificativas meio mirabolantes. O exemplo do funcionário que vive criticando o colega que chega atrasado, mas sempre acha uma desculpa ótima para o próprio atraso. Nossa, ilustra muito bem. Ilustra. E o Lateral aplica isso de um jeito interessante para figuras públicas. Aponta, por exemplo, para líderes que constroem a imagem deles em cima de um discurso muito forte de ética, de anticorrupção, mas aí quando são confrontados com alguma alegação de problema no próprio círculo, a tendência é negar, minimizar ou então encontrar justificativas bem complexas, bem elaboradas. A análise ali sugere que isso vai além de só hipocrisia, sabe? Seria um mecanismo psicológico mesmo para reduzir a própria dissonância interna e para manter a autoimagem. E, claro, a imagem pública. Isso levanta umas questões importantes que o texto explora sobre essa tensão entre o que se fala e o que se faz. E como que o gerenciamento dessa dissonância vira uma ferramenta crucial na arena política. Imagina a energia mental que não se gasta para manter essa coerência aparente. É uma forma de proteger a própria identidade. E a do grupo também, talvez. Seguindo a lista do documento, a gente chega no viés de autoridade. Aquela tendência que a gente tem de dar mais crédito ou de aceitar mais fácil as opiniões e ordens de figuras que a gente vê como autoridades, ou que estão no poder. Mesmo que essas ordens e opiniões sejam, assim, bem questionáveis. O exemplo clássico é o do seguidor que não questiona uma ordem claramente sem pé nem cabeça que veio do líder religioso ou político dele. Sim, total. E a análise no documento conecta isso diretamente com a dinâmica entre líderes e seguidores, né? Em movimentos sociais, políticos. A implicação que eles destacam é que esse viés pode levar a uma situação em que os líderes são vistos como quase infalíveis, ou no mínimo isentos de críticas mais duras, simplesmente porque eles ocupam aquela posição de comando. Isso, segundo o texto, dificulta demais a accountability, né? A responsabilização. E até mesmo um debate interno saudável dentro do grupo ou do movimento. O respeito pela liderança pode acabar virando uma aceitação à crítica. Perigoso. Perigoso mesmo. E isso parece que se conecta bem com o próximo item da lista, a racionalização, que é basicamente inventar explicações que parecem lógicas ou que são socialmente aceitáveis para comportamentos ou crenças que, na verdade, têm motivações menos nobres ou que são simplesmente ilógicas. O famoso, mas todo mundo faz. É um exemplo bobo, mas imagino que no contexto político isso possa ficar bem mais sofisticado, né? Bem mais sofisticado. A racionalização
pode ser muito elaborada. O material dá um exemplo político bem específico que eles observaram. A tática de transformar acusações sérias pensa em corrupção, abuso de poder, não em algo que precisa ser investigado, esclarecido, mas sim em prova de que a pessoa ou o grupo está sendo perseguido. Perseguido por inimigos políticos, pela imprensa enviesada ou por um sistema corrupto. É uma inversão de narrativa muito poderosa, percebe? A acusação deixa de ser sobre o ato em si e passa a ser sobre a suposta motivação de quem está acusando. O documento argumenta que essa é uma forma muito potente de racionalizar situações que poderiam ser danosas, desvia o foco e, ao mesmo tempo, ainda reforça a imagem de vítima ou de combatente solitário contra forças ocultas. Se a gente conecta isso com o quadro geral que o texto está pintando, a gente percebe como a racionalização vira uma ferramenta-chave na gestão da percepção pública e para manter o grupo unido. Se a gente contrasta isso com o quadro geral que o texto está pintando, a gente percebe como a racionalização vira uma ferramenta-chave na gestão da percepção pública e para manter o grupo unido. Uau, é realmente uma teia complexa. E o texto ainda menciona rapidinho outros fatores, quase como, sei lá, coadjuvante desses vieses principais. Fala da pressão social mais explícita, aquele medo de ser excluído se não concordar com o grupo. Menciona projeção, que seria, tipo, acusar os outros das nossas próprias falhas ou intenções ruins. Eles me acusam disso, mas na verdade eles é que são assim. E as heurísticas simplistas, que são aqueles atalhos mentais baseados em regras muito gerais ou slogans, tipo, nós somos do bem, eles são do mal, que evitam que a gente pense mais fundo. Como que todos esses elementos se encaixam segundo o material? Eles agem juntos, se potencializam. Sim, a interação é fundamental na análise que eles apresentam. Os vieses não operam sozinhos, isolados. A pressão social, por exemplo, pode amplificar demais o viés de grupo. O documento sugere que o medo de ser marginalizado ou até atacado pelo próprio grupo pode levar as pessoas a endossar publicamente narrativas com as quais talvez, lá no fundo, elas nem concordem totalmente. E isso cria um ciclo vicioso, né? A pressão leva à conformidade pública, o que por sua vez reforça a percepção de que, todo mundo pensa assim, aí discordar fica ainda mais custoso, mais improvável. Entendi. E onde que entram a sobrecarga de informação e a desinformação que estavam lá naquela lista inicial de categorias? Como que elas turbinam esses vieses todos? O texto coloca essas duas como elementos cruciais do ambiente onde a crítica acaba sendo inibida. A gente vive numa era de fluxo de informação constante, certo? É muita coisa. A sobrecarga de informação, por si só, já dificulta analisar as coisas com profundidade. É humanamente impossível processar tudo criticamente o tempo todo. Nesse contexto, as heurísticas simplistas, aqueles atalhos, slogans, generalizações, ficam ainda mais atraentes. São jeitos de reduzir a complexidade do mundo para algo que a gente consiga lidar. Agora, soma isso à desinformação deliberada, notícia falsa, teoria da conspiração, narrativa distorcida, que, segundo análises, são muitas vezes desenhadas para explorar exatamente os nossos vieses cognitivos que já existem, como o de confirmação ou o de grupo. O resultado, o documento argumenta, é um terreno muito fértil para polarização e para aquela dificuldade enorme de estabelecer fatos básicos em comum. Cada um vive na sua realidade, né? Então, a era digital, com os algoritmos que ficam mostrando mais do que a gente já gosta, que é o viés de confirmação em escala industrial, e a facilidade com que a desinformação se espalha, tudo isso acaba sendo um acelerador desses processos que o documento descreve. Essa é uma das implicações mais fortes da análise, sim. Embora o documento foque mais nos mecanismos psicológicos e sociais em si, o contexto digital é mencionado como um catalisador muito poderoso. A velocidade, o volume e, principalmente, a capacidade de direcionar conteúdo específico para explorar vulnerabilidades cognitivas de indivíduos ou de grupos, o tal do microtargeting, podem, de fato, amplificar esses efeitos de um jeito sem precedentes. O estudo de caso político que o material usa serve justamente para ilustrar como as campanhas em mídias sociais teriam supostamente se aproveitado intensamente dessas dinâmicas psicológicas que são potencializadas por esse ambiente digital. Ok. Acho que estamos montando o quebra-cabeça.
Temos os vieses cognitivos como as peças centrais, a pressão social como a cola que junta as peças do grupo e o ambiente informacional com sobrecarga e desinformação como o tabuleiro onde o jogo acontece. O ponto central do material parece ser que isso tudo não são desvios, sei lá, patológicos de algumas pessoas, mas sim padrões de pensamento e comportamento bem comuns inerentes à condição humana. É por aí? Exatamente por aí. A universalidade desses mecanismos é um ponto-chave na argumentação deles. Somos todos suscetíveis, em maior ou menor grau. Ninguém está imune. A questão crucial que o documento levanta é sobre o impacto desses mecanismos quando eles operam em larga escala, especialmente na esfera pública, na política e quando são usados, seja de forma consciente ou inconsciente, por figuras de influência. É nesse ponto que o texto introduz um conceito que eu achei bem importante: a seletividade analítica. Seletividade analítica. Isso soa como aplicar regras diferentes dependendo de quem está sendo analisado? Tipo, uma régua para mim e para o meu grupo, outra régua para os outros? Precisamente. O material descreve isso como a prática de aplicar um rigor crítico máximo, quase implacável, para os adversários, para as ideias e ações deles. Enquanto isso, demonstra-se uma leniência, uma complacência, às vezes até uma cegueira intencional em relação a falhas, contradições ou problemas no próprio grupo ou em si mesmo. É a mentalidade do pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? O famoso 2 pesos, 2 medidas elevado a método, então. De certa forma, sim. E a análise apresentada argumenta que essa seletividade não é só um efeito colateral indesejado dos vieses. Ela pode se tornar uma estratégia deliberada para construir e manter o poder. Ao desacreditar sistematicamente os outros e imunizar os nossos, cria-se uma dinâmica que, segundo o texto, mina a confiança nas instituições, degrada a qualidade do debate público que vira mais torcida organizada do que troca de ideia, né? E torna muito difícil encontrar soluções de consenso para problemas reais. A polarização nessa visão não seria só uma consequência. Em alguns casos, poderia ser até um objetivo buscado através da exploração calculada desses mecanismos psicológicos e sociais que a gente discutiu. Entendido. Nossa, quanta coisa. Então, para a gente resumir um pouco essa nossa exploração do material, a mensagem central parece ser que desenvolver a consciência sobre esses vieses, sobre as pressões sociais que a gente enfrenta, sobre como a gente navega ou, às vezes, naufraga nesse oceano de informações, tudo isso é crucial, especialmente para quem busca entender fenômenos políticos complexos e quer participar do debate público de uma forma mais construtiva, talvez. O documento se posiciona quase como um manor de autodefesa intelectual, né? É que, ao reconhecer como certas ideias, mesmo que pareçam ilógicas ou factualmente questionáveis à primeira vista, conseguem ganhar força, mobilizar paixões e gerar impactos sociais profundos. Ao reconhecer isso, a gente fortalece a nossa própria capacidade de pensar criticamente. Não se trata de ficar julgando moralmente quem cai nessas armadilhas, porque, como a gente viu, são parte da nossa natureza humana, mas sim de entender os mecanismos, o como e o porquê por trás desses fenômenos sociais e políticos complexos que a análise descreve. É mais sobre compreensão do que julgamento. Muito claro, muito claro. E para deixar quem nos ouve com algo para refletir um pouco mais, que tal uma provocação final, inspirada diretamente por essa nossa discussão? Considerando a facilidade com que o material sugere que esses nossos atalhos mentais podem ser explorados ainda mais na era digital, né? Com a informação e desinformação direcionada chegando para a gente quase sem filtro, que tipo de práticas pessoais, sei lá, talvez pequenas mudanças de hábito no jeito de consumir informação, ou que tipo de esforços coletivos, talvez na educação, talvez em alguma forma de regulação, que esforços poderiam realisticamente fortalecer as defesas da sociedade contra a manipulação e ajudar a promover um debate público que seja mais genuinamente analítico e menos refém desses vieses todos que a gente conversou hoje. Fica aí a reflexão e com ela a gente encerra essa nossa exploração de hoje.